Bora lá, nação ADV Box, para mais um episódio do nosso podcast, ADV Box Talks. Estou aqui com a Kátia Viegas, que é uma advogada digital incrível, ganhou o prêmio Direito Civil no nosso Law Summit, o prêmio de 2026. E estava conversando aqui com ela, advogada que tem um escritório abrangente, atua em várias áreas de direito civil, outras áreas também, né? E o escritório dela é em Franca, em São Paulo. E de 2021 para cá ela teve um crescimento incrível. Quando ela entrou no digital, começou a fazer marketing jurídico digital e espalhou atendimento em todo o Brasil, construiu uma estrutura comercial bem diferente e muito mais eficiente, qual ela vai compartilhar com nós aqui nesse episódio. Fica até o final que você vai gostar do que vai ouvir. Não é, Kátia? Sim. O digital hoje é muito importante e nós estamos no mercado, Edu, há 14 anos. E o escritório sempre esteve em ascensão. A gente sempre cresceu, não teve um ano que a gente ficou estagnado. Sempre em crescimento. E em 2022, mais precisamente, eu fui buscar, que eu sentia que estava muito bem, mas faltava algo mais. E o que mais me incomodava, na verdade, não era falta de clientes, não era falta de receita, não era nada, era falta de previsibilidade. Isso me matava, sabe? Eu estava faturando milhões, só que eu nunca sabia quanto que eu iria receber no mês seguinte. E eu fui para São Paulo, comecei a buscar. Naquela época não tinha tantas mentorias focadas para o direito igual hoje. Então, eu fui para um mercado onde tinha empresários do McDonald's, multinacionais, empresários da Nestlé, Unilever, discutindo as mesmas dores, os mesmos desafios que eu vivenciava na advocacia. E aí eu falei, por que não adaptar o que eles vivem lá para o meu mundo? E retornei, e aí foi quando eu entrei no tráfego pago. Legal. E aí comecei a me posicionar mais, já posicionava, mas não fazia o tráfego nem nada. Montei um time comercial, que era o que eu não tinha, era um escritório tradicional, e o salto foi gigantesco. Já no primeiro trimestre, a gente saiu de uma média de 80 clientes por mês, no modelo tradicional, para 480 por trimestre. E no terceiro trimestre, só no mês de outubro, 600 novos contratos em um único mês. Nossa, muita coisa. E aí a gente falou, gente, que mundo é esse? Isso aqui é fantástico. E aí foi quando eu falei, mergulhei de cabeça e construí mesmo, foquei bastante, dividi o time, foi para 7 pessoas meu time comercial. E aí eu comecei a testar, sabe? Tudo era teste. 7 pessoas no comercial. Digamos assim, fechadores de contrato. Sim, ou time SDR de marketing? Closer. Não, SDR Closer. E quantas pessoas mais no time de marketing? No time de marketing naquela época, eu tinha uma copyright e um gestor de tráfego. Hoje não, hoje a gente já tem uma empresa robusta que cuida, tem um diretor de marketing, que cuida dos nossos portais, cuida de todos. É uma agência? Uma agência. Que tem outros clientes além de vocês? Sim, tem Legal. vários clientes, Entendi. igual o Janguier Diniz, o Oséias, eles cuidam da nossa também. E tem um gestor de tráfego focado, que esse eu não abandonei. Porque mesmo estando com a agência muito grande, me deu um posicionamento, uma visibilidade boa. Ele começou comigo ali, né? Ele começou desde 2020, 23, 22, a gente focou no tráfego e ele foi aprendendo junto e hoje ele é um grande especialista para advogados. E falei, não faz sentido abandonar. Mas, para você ter uma ideia, quando a gente começou o tráfego no escritório, a gente estava com 13 colaboradores e nós hoje estamos com um pouquinho mais de 30. Então, legal. A gente estava com 6 mil e pouquinhos processos e em 3 anos nós demos um salto para 13 mil e quase 13.600 já. Legal, legal. E é todo dia um desafio, todo dia um teste, é um teste novo. Desafio da produtividade, igual o colega mencionou antes, né? Não podemos ficar com o processo parado, tem que distribuir, o volume é grande, não pode perder a qualidade. Não, é uma produtividade extremamente alta, 13 mil processos para 15 pessoas, é isso? Não, para mais de 30 agora. 30 agora. É que eu descontei o pessoal do comercial, então
Tu tem 7 no comercial e mais no umas... total, entre os prestadores de serviços e colaboradores, juntando com o comercial, mais ou menos eu tô com 35, 36 pessoas no time. Tá, vamos dizer assim, os 28 no back-office que atuam na... Sim. Daí tá... Mas ainda é uma produtividade bastante alta, Kátia. Como é que tu faz para manter essa produtividade alta? Trabalha com automação, agente de inteligência artificial? Me conta aí um pouquinho. O ADV Box, né? Sem sombra de dúvida, quando eu fui para a ADV Box, já tem alguns anos, foi justamente pela minha demanda ter aumentado muito e os sistemas que eu usava antes já não... Ficava muito manual e eu precisava de mais ajuda e ele me ajuda muito nisso. E a gente usa hoje o CRM Como para vendas, o CRM Como 2 vezes para o operacional, para manter ali a comunicação interna com os clientes fluírem. Mas a gente desenvolveu também um outro sistema que nós estamos rodando interno como MVP. E a gente está preparando para lançar, que chama Acelera Max. Aí esse sistema... aliás, eu estou até fazendo a integralização lá da DV Box. Tá integrando? Estou fazendo. Estou fazendo a integração, porque eu quero que os próprios agentes façam o cadastro na DV Box, porque hoje já toma muito tempo o nosso onboard. Sim, verdade. Então, esse sistema ele foi criado para as minhas dores, para resolver os meus desafios e acelerar a minha produção sem precisar de ficar cada vez contratando mais e mais e fazer gestão de mais pessoas. Então, o que ele faz? Ele é um CRM, então lá eu tenho os agentes que vão atuar como SDR, que já estão atuando como SDR, como closer, como fazendo follow-ups, contornando todas as objeções com o uso de neurovendas, PNL, trabalhando mesmo ali o cérebro humano, as dores, entendendo o que cada um... Porque o que eu mais observava para poder construir ele, o comercial, o cliente, cada cliente é de um jeito. Tem um cliente que chega ali imediatista, já quero ir para um fechamento. Tem um outro cliente que ele ainda está num nível de consciência que ele não entendeu exatamente, processo, mais detalhista. E aí você vai dar o treinamento para a equipe sempre, formando ali. Mas é difícil naquela correria, aquele movimento, muitos clientes chegando, você manter essa sensibilidade, sabe? Entendi. E aí eu falei, gente, eu preciso de trazer alguma coisa que auxilie, porque eu nunca vou tirar o humano das minhas operações. Sim. Mas eu quero que auxilie ele. Inclusive, tipo assim, imagina você tá ali, Edu, naquela correria, falando com um, com outro, cada um com um cérebro diferente, você concorda? Movidos um a um storytelling, o outro é mais a números. E você, naquele olho do furacão, ter que trabalhar tudo isso. Então, eu que falei, eu preciso de uma ferramenta que o meu time clique ali e já traga, sozinho, sem ele precisar de raciocinar o perfil. Perfeito. E foi isso que a gente desenvolveu. Incrível. Isso vai ajudar muito. E o SDR virtual, ele é 24/7 também. Nem o ser humano trabalha 24/7, né? Uma outra dor que a gente tinha muito, Edu, era no nosso previdenciário. A gente tem muitos clientes de planejamentos previdenciários e muitos clientes querendo aposentar. Então, quando o cliente chegava, a gente estava fechando em média aí de 300 novos contratos previdenciários por mês. A gente tinha um tempo de espera para análise, porque é diferente, né? Então, eu tenho que analisar, fazer contagem, verificar. E o que acontecia? Precisava de mais pessoas para analisar isso e o comercial ali na expectativa. E aí, posso fechar? Como que tá? Dentro da Acelera Max, a gente criou uma área, um agente que chama Acelera Prev. Então, sobe o CNIS do cliente, sobe a carteira de trabalho, copia e cola ali do próprio Como a conversa que teve com o cliente e ele já faz automaticamente essa análise e ele já entrega para o nosso closer. Tem direito de aposentar, ele já está dentro de todas as regras de transição e ele já traz os scripts de abordagem, as técnicas de negociação, tudo pronto, já com o nome do cliente. E se ainda não der para aposentar, ele já traz as perguntas.
Em 91 a 95, o cliente ficou sem contribuição, verificar se trabalhou sem carteira assinada, se isso, que aqui. Caso tenha, ele já traz oferecer ação de reconhecimento de vínculo empregatício. Então, ele já traz tudo prontinho para o closer e só fechar. E sem precisar do advogado para ficar ali analisando para devolver. Não, eu acho que o trabalho de pré-venda é um trabalho muito difícil de manter, de tocar, né? Então, com certeza, tendo uma terceirização para agentes de A, vai facilitar muito que os advogados façam o fechamento de contrato, né? Que eles sigam no trabalho que eles precisam fazer. Eu queria As entrevistas detalhadas. Eu queria te perguntar o que tu falou para mim antes aqui da gente começar o podcast sobre o que tu chama de comercial 2, que é uma estratégia que eu tô vendo os escritórios emergindo nos escritórios digitais, que vem aumentando a eficiência do comercial, né, Kátia? Demais, Edu. Por quê? Primeiro que é um lead orgânico já, né? Porque você já teve um custo de aquisição para que o cliente te visse e quisesse saber mais sobre o seu produto. Depois você tem um movimento no comercial para atender, filtrar e converter esse cliente em contrato fechado. Quando o cliente está dentro da nossa carteira, eu sempre entendi que a gente não pode ficar ali só focado naquele processo, porque ele tem uma vida. Então, se ele contratou para fazer uma aposentadoria, você concorda que ele pode ter uma esposa, um filho, nora, pode trabalhar ainda, tem um núcleo de contatos em torno dele? Então, eu desenvolvi um departamento que eu chamo de Comercial 2, que é o Relacionamento e Expansão, aonde a nossa especialista ela entra em contato com esse cliente, falando que ela é do setor de relacionamento e expansão, que ela queria saber como que ele está se sentindo com o escritório, se a gente está atendendo as necessidades, se a jornada dele está sendo importante. Ela aproveita, já passa o andamento do processo que ele tem com a gente. E nessa conversa, as coisas vão fluindo, ela já fala... aqui, eu não sei se o senhor sabe, nós somos especialistas em inventários, em divórcio, uma linguagem bem simples e acessível. E 90% ele fala assim: o meu filho está precisando de um advogado trabalhista, então vocês fazem? Aí ela já praticamente reseta e começa o atendimento. Eu vi que o colega manda para o setor, né? Aí ela já é especialista, então ela mesma já inicia ali, ela já fez praticamente o SDR, ela já inicia o papel de conversão. Eu posso falar com ele está aí com o senhor, faz esse atendimento e faz o fechamento. E hoje, só uma pessoa está fechando a metade da quantidade que a gente fecha no nosso comercial. Que incrível. Com muitas pessoas. Tá, e deixa eu entender uma coisa. Alguns escritórios, né? Por exemplo, o Júlio Bem-vindo, que é um outro advogado que atua com essa estratégia, ele veio aqui no nosso podcast, ele comentou que espera de 60 a 90 dias após o fechamento de contrato para começar a fazer essa segunda análise de ações correlatas, vamos dizer assim, né? Tem um outro advogado que comentou que ele chama isso de fechamento 360 graus. Então, cada um vai botando o seu nome, né? Como é que acontece? Vocês fazem no mesmo dia que fecha? Esperam um tempo também? Não, a gente não faz no mesmo dia. A gente, conforme o processo é já distribuído e começa a surgir as primeiras movimentações processuais, aí ela já entra em ação, né? Já começa a passar esses andamentos e já para também evitar o cliente ficar perguntando como que tá, então a gente age antes e aí ela já inicia. Então nunca, nós não temos data, a partir de 90, é assim que fechar. É assim que começam as movimentações. Entendi. Não, interessante. E aí hoje tu me comentou que tem um marketing que é super expansivo, né? Atua de forma generalista em várias áreas e patrocina e faz marketing para além do Brasil, alguns outros países também, é isso? Sim, a gente tem uma presença muito forte em Portugal, Suíça, Estados Unidos, Paris, de brasileiros que residem nesses países e quando
por a gente ter uma presença forte no digital, tem tido alcance com esses lugares, e todo um divórcio, uma aposentadoria, um problema de família, um inventário, eles procuram a gente no Brasil para estar solucionando essas situações, e nós temos crescido bastante com isso. E tu acha que vale a pena investir no marketing fora do Brasil também? Eu tô rodando tráfego em Portugal. Ah, é? E como é que está sendo a experiência? Tá legal. Tem chegado bastante pessoas querendo fazer planejamentos previdenciários, porque tem período aqui, período pagando depois, aposentadorias, eles procurando para resolver problemas da família aqui, porque eles são, tipo, o alicerce da família, sabe? O stay da família. Claro. Então, tem os brasileiros aqui, mas eles estão fora, só que eles que decidem, olha, vamos procurar um advogado. Então, lá, fazendo o tráfico lá em Portugal, esses decisores de famílias do Brasil têm procurado a gente para solucionar problemas aqui, de pessoas da famílias que moram no Brasil. Entendi. Então, no caso, por exemplo, um filho foi morar lá e está residindo lá, estudando, começando a ter uma vida lá, mas os pais estão aqui, por exemplo, e aí eles... Entendi. Eles que estão à frente, eles são os decisores, né? O E stay lá, da família. tu sabe, para rodar tráfego, eu acho que seria legal, um ponto bem interessante para o pessoal, porque o pessoal acredita que deve imaginar que deve custar o olho da cara rodar tráfego em euro, né? Mas precisa ter um cartão de crédito português, europeu, conta na Europa, um business manager da Meta português, ou serve os daqui? Normal. Não, eu nunca coloquei cartão, eu sempre pago Pix. Toda vez o meu investimento é sempre por Pix, porque eu gosto de ter sempre a segurança, não ter nenhuma surpresa. Então, eu não cadastro cartão. Então, a gente faz o mesmo tráfego que a gente sobe no Brasil, a gente só a tradução, né, diferente para Portugal, e faz normal e paga o Pix à vista, faz o Pix ali, sem boleto nem nada, e roda, paga em reais, inclusive. A gente paga em reais. E a taxa... Sabe o custo do lead? O mesmo do Brasil. Mesmo do Brasil. Às vezes, dependendo da campanha... Está um pouquinho mais caro, mas aí você vai fazendo os ajustes ali nos anúncios, nos materiais, né? E vai caindo. A gente sempre testa e vai mudando os conjuntos de anúncios para ir caindo. Legal. Deixa eu te perguntar uma coisa. Uma das problemáticas que os gestores da advocacia têm trazido para mim é a questão da contratação de bons advogados e bons estagiários, né? O pessoal... Sim. Mais dedicado, assim, a gente vive um momento de, não diria crise de mão de obra, mas eu brinco que eu faço analogia nas palestras, às vezes, com as donas de salão de beleza, que é o mesmo problema que elas estão vivendo. Sim. Antigamente, a manicure, ela tinha, digamos assim, a única opção trabalhar num salão onde ela não tinha nem carteira assinada, nem um salário fixo, ela ganhava 30% do trabalho dela, né? O que é bem pesado, uma taxa bem pesada, né? Mais pesada que Uber, né? É verdade. Mas aí, agora com as redes sociais, as manicures postam 10 fotos de unha e enche a própria agenda num círculo da casa ali super restrito. Então, a gente vê que os bons profissionais, né, às vezes advogados que começam a entrar no mercado fazem isso e com indicações conseguem lá seus 5, 10 contratos por mês sem montar um escritório. Acaba que essa mão de obra sai do mercado, fica ou aquele que não é muito tímido, né? Sim. E não consegue se expor nas redes sociais para conseguir clientes, ou então aquele que não é muito bom nem esforçado, né? Então, como que tu vê, assim, como uma gestora com uma equipe tão grande, essa questão do mercado de trabalho na advocacia? Tá bom, tá ruim lá por Franca? Não, tá geral em todos os lugares. E não só na advocacia, igual você menciona, a gente tem clientes da assessoria jurídica e todas as áreas os empresários trazem a mesma dor. A questão da mão de obra, a geração Z e aí por aí vai. O que eu tento fazer para solucionar isso
E o que eu vejo muito, posso estar equivocada, mas minha percepção, para mim tem dado certo, os advogados com perfil operacional para fazer uma audiência, para elaborar, para analisar casos complexos, ou seja, para ser um jurista mesmo ali, ele não tem perfil de rede social e muitas vezes nem de atender o cliente. Porque eu já passei N situações com advogados pós-graduados, com formações muito robustas, um conhecimento muito profundo, que quando ele atende o cliente, o meu cliente me manda uma mensagem: doutor, olha, eu confio na senhora, mas não senti confiança no advogado e tal. E aí eu fico chocada, porque o advogado é de ponta mesmo. Mas a pessoa não tem a percepção. Ou seja, não entendeu nada. A pessoa não consegue vender a imagem de quão bom ela é. E hoje o cliente, ele não enxerga. Sim. E às vezes ela deixa um advogado tão qualificado por conta de um bom posicionamento. Sim. Então, o que eu tento fazer é separar. Todo mundo que tem esse perfil robusto, intelecto e que realmente resolve o problema, fica na operação. Aí eu tenho o advogado para audiência, o advogado para fazer o atendimento do cliente, e não no comercial, aquele presencial, porque eu também ainda tenho muitos clientes presenciais. Para poder separar e conseguir contratar. Sim. Porque o comercial, se você tiver cultura forte, aquele engajamento e fazer uma boa entrevista, hoje eu tenho empresas de RH que também ajuda, consegue trazer uma pessoa que com uma cultura forte contamine e faz ele ter resultado. O operacional, se ele estiver focado ali dentro dessa operação, sem misturar as casinhas, só no foco da elaboração, você consegue bons profissionais. E ele também, Entendi. uma boa cultura, um bom alinhamento. Eu sempre faço muito, invisto muito no onboard do meu colaborador. Sim. Então, ele não chega no meu escritório e começa a trabalhar. Ele chega no meu escritório e ele vai receber treinamentos para ele entender quem é o Viegas, o que fazemos, de onde a gente veio, qual foi a nossa jornada e para onde que a gente quer ir. Quais são os nossos setores, o que cada um faz aqui dentro e o que nós esperamos de você e o que você espera da gente. Que legal. Muito E bom. aí a gente termina fazendo treinamentos de todas as nossas ferramentas, depois dele conhecer o escritório, e depois a gente faz uma dinâmica muito legal, que é a dinâmica do castelo. Porque nessa jornada de 14 anos, eu tive uns desafios que falavam assim, vou aumentar a comissão e a pessoa vai ganhar participação. Uns se doavam, Edu, e outros não se moviam. E eu ficava assim, mas como? Como que a pessoa não se move? E aí eu fui fazer PNL, eu fiz practitioner, eu fiz coach para entender o humano. Como que eu vou gerir pessoas se eu não entendo de pessoas? Sim. Então, fui buscar esse conhecimento. E lá eu descobri que eu estava errada. Porque as pessoas, elas não são movidas pelas mesmas coisas. Não, né? Em que pese ser o dinheiro que vai fazer elas conquistar tudo, elas, às vezes, o cérebro dela não processa que você vai ganhar mais, você vai realizar seus sonhos. E aí a gente construiu essa dinâmica para trabalhar o quê? Então, o nosso foco não é mais o dinheiro. Quais são os seus sonhos? Que legal. Aonde você quer fazer? O que você quer para você, para sua família, para os seus filhos, para os seus pais? E aí a gente motiva essa pessoa a dar o melhor dela através dos sonhos que ela quer. E aí, dentro disso, a gente tem o processo de que quanto mais entregar, mais resultados econômicos, mais próximo de realizar seus sonhos. Sem falar do dinheiro, assim, entendeu? Mas do que motiva, porque 30 pessoas, cada um é movido por alguma coisa. Verdade. Só que, infelizmente, independente de qualquer sonho, é o dinheiro que leva ela a chegar lá. Então, isso tem ajudado muito nossa gestão. Que legal, muito legal. Kátia, para a gente ir para o final, então, do nosso episódio, queria que tu deixasse um recado. Achei genial a ideia do onboarding, a ideia de ter esse foco mais em direcionar o que as pessoas desejam com o trabalho, assim.
E pensando na geração Z que está na faculdade de Direito, né, ainda a gente vê uma cultura muito do concurso, né, de achar que a advocacia ela não é rentável, né, que talvez não seja uma carreira tão legal. Eu sei que a gente que está no digital vive uma realidade diferente da grande massa, né, mas as pessoas que vão passar no concurso têm também uma capacidade muito, muito alta de discernimento, são mais... pensam que tem talvez um potencial intelectual mais alto. Então, tem uma possibilidade de também se dar bem em outra área, né? O que tu falaria para o estudante de Direito que está saindo da faculdade e está pensando em optar entre concurso e advocacia? Bom, eu falaria que ela tem que fazer uma viagem para dentro dela e fazer uma grande reflexão. O porquê que ela está pensando em concurso? É porque lá, quando ela entrar, ela sabe que ela vai ter uma estabilidade e que o quanto ela vai receber ali é, pelo menos, justo e capaz de que ela realize os sonhos dela e da família? Ou é porque ela tem medo de fazer acontecer? Medo de empreender, medo de entender o que está acontecendo no mercado e o céu é o limite. Porque se o motivo da pessoa querer prestar um concurso público for o econômico, eu diria para ela buscar novas habilidades e entrar de cabeça no empreendedorismo jurídico. Porque é fantástico, você sabe, e nós que vivemos isso, a gente fala e muitos não acreditam, mas quem vivencia sabe o quão maravilhoso é. Agora, se não é isso, é porque ela realmente sente que ela precisa de alguém que fale, olha, você tem que fazer isso, tem que fazer assim, ou seja, eu não quero pensar, eu quero executar, aí sim, eu acho que vale a pena, porque é estável, tem esse passo a passo e são pessoas mais bem operacional, bem intelectuais ali, que não querem ter que ficar tendo múltiplas habilidades. Ou seja, o foco no conhecimento técnico. Eu não preciso aprender habilidade financeira, de gestão de pessoas, de vendas. Eu diria isso para eles. Perfeito, show de bola. Então, Kátia, muito obrigado pelo papo. Obrigada. Foi incrível o nosso episódio. Foi um prazer estar aqui. Espero que a gente tenha outras oportunidades para a gente conversar assim. Foi maravilhoso. Valeu, gente. Vocês, se gostaram do episódio, deixa o like aí no canal. Se inscreva, obviamente, no canal para continuar recebendo os nossos vídeos, próximos episódios aqui do ADV Box Talks. Valeu? Abraço!